Nós abrimos o programa com a reportagem da Sharon Amaral sobre as investigações lá do 8 de janeiro, aquela confusão que teve em Brasília. A ministra Carmen Lúcia ela remeteu para a primeira instância os pedidos que tem contra o presidente Bolsonaro. Nesse momento, né, são 6 pedidos que foram encaminhados pela ministra. Pode rodar aí, diretor. 6 pedidos de investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi enviado para a primeira instância pela ministra Carmen Lúcia. Dos 6 pedidos encaminhados, 5 processos estão relacionados à declaração e ataques de Bolsonaro contra ministros da Corte durante o 7 de setembro de 2021. Carmen Lúcia afirmou que, como Bolsonaro não foi reeleito e não tem mais nenhum mandato, ele deixa de ter foro privilegiado na Corte. Portanto, não cabe mais ao Supremo avaliar os pedidos de investigação. Por outro lado, os advogados do ex-presidente veem como positivo o movimento da ministra de remeter à primeira instância as investigações contra ele. O principal motivo apontado é que, fora do STF, os processos poderiam ser despolitizados. Esses processos encaminhados são considerados os de menor potencial ofensivo a Bolsonaro. Em um encontro com brasileiros nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro informou que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas. E afirmou ainda que fez um governo totalmente sem corrupção. Por melhor que a gente esteja em qualquer outro lugar do mundo, não existe algo melhor do que a nossa terra. As saudades batem no peito de todo mundo aqui. Não tem aqui quem não tem um irmão, um tio, um filho, um amigo lá no Brasil. Nós sabemos que lá realmente é um país fantástico. Eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas. Fizemos um governo sem corrupção. Muito bem, está aí o ex-presidente Bolsonaro dizendo que retorna ao Brasil, né, e a ministra Carmen Lúcia remetendo para a primeira instância os pedidos que tem contra o ex-presidente. E não podia acontecer coisa pior para o Bolsonaro do que cair na mão da ministra Carmen, né? Essa questão aí, a ministra Carmen, eu falo isso porque foi no mandato do ex-presidente Bolsonaro que a ministra foi ofendida em redes sociais, chamada de tudo que se imagina, então uma afronta. Então, assim, você gostar ou não gostar de alguém, ok, é direito de cada um, mas não que chegou a acontecer. Aí as ofensas, né, de baixo calão, enfim. Vou começar com você, Ricardo, que você é um defensor ferrenho do ex-presidente e um crítico também ferrenho de algumas atitudes que ocorrem no STF, principalmente o seu alvo tem sido algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas agora eu pontuo essa história da ministra Carmen. Boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Samuel Costa, Herbert Lins. Boa noite à nossa audiência. E a gente já esperava, né? Se ele perdeu o mandato, se ele não se reelegeu, ele perde o foro privilegiado. Então, o processo dele, essas investigações, vai tudo para o juízo de primeiro grau, que eu acredito que é muito mais coerente na situação do Bolsonaro. Quando a gente fala de foro privilegiado, de privilégio não tem nada, né? Porque o processo, quando está na mão de uma corte tendenciosa, uma corte que tem atuado mais politicamente do que juridicamente, que é o papel da corte, o STF é para ser uma instituição de Estado, não uma instituição política com ativismo judicial que a gente vem presenciando ao longo desses anos. Então, acho que, para o Bolsonaro, eu vejo isso com bons olhos, porque vai ter toda uma investigação que a gente espera que seja mais séria por um juiz de primeiro grau, se for eventualmente condenado, que eu acho difícil, mas vai ser julgado novamente por um segundo grau de jurisdição, vai ser julgado por uma corte, depois vai ter as instâncias superiores. Então, de fato, ele vai ter a possibilidade de, se eventualmente for responder um processo criminal, vai ter todas as possibilidades, a ampla defesa, o contraditório, e vai poder
brigar, né? Vai poder ir para uma discussão judicial sem a interferência do STF, que isso pesa muito. Então, hoje, por que eu sempre pontuo críticas ao STF? Porque a gente vê uma corte eminentemente política, né? Que eles não se prendem ao jurídico, eles não se prendem ao papel institucional que eles deveriam ter, que era julgar os processos de forma imparcial. A gente vê uma parcialidade, não de todos, mas de alguns ministros, e isso prejudica, né? Isso vai contra o nosso Estado democrático de direito. A gente viu decisões absurdas recentemente, como o do Sérgio Cabral, que foi colocado agora até para tirar a tornozeleira, uma pessoa que pegou 425 anos de prisão, pessoa pela qual foi apoiada, inclusive, pelo Lula, né? Que ele, em um dos seus discursos em favor do Sérgio Cabral, ele fala que votar no Sérgio Cabral é um dever moral. Então, e ele ainda fala mais, ele fala que se ele pudesse, ele teria mudado o voto dele para votar no Rio de Janeiro só para poder votar no Sérgio Cabral, porque ele assina, ele atesta a idoneidade dele. Então, quando a gente vê uma corte que libera uma pessoa que pegou mais de 400 anos de prisão e prende uma pessoa, um cara que foi deputado federal como Daniel Silveira, por simplesmente ter se manifestado, um cara que ninguém sabe até hoje que crime ele cometeu, foi um crime de pensar, foi um crime de se manifestar, algo que é previsto na própria Constituição Federal, e, sobretudo, por estar exercendo o papel dele de deputado. A gente viu que ele estava se manifestando, e um deputado não se prende ao plenário. Um deputado federal ele atua em todo o território federal. Então, ele foi preso, perseguido, condenado, supostamente descumpriu uma das medidas arbitrárias do STF e mandou prender novamente. Então, quando a gente vê uma corte que persegue pessoas por apoiar Bolsonaro e libera pessoas que eram apoiadores do Lula, que pegaram mais de 400 anos, então, realmente, a gente coloca em crédito uma corte, uma Suprema Corte, que deveria encarar com seriedade os processos que chegam em suas mesas para discutir. Então, eu vejo que esse mandato, o que está querendo ser apresentado pelos senadores, né, de estipular um mandato para senador, todo? Eu acho que é muito válido. É muito válido, por quê, Cícero? 10 minutos. Porque esse mandato deveria ser vinculado ao mandato de senador, ou seja, 8 anos. E aí não teria. Eu acho que as decisões dos ministros seriam mais sérias. Eles não iam atuar politicamente porque sabiam que o tempo dele estaria contado e vinculado junto com o mandato de Senado. Muito bem. O vice-presidente da República, o Ricardo, só para te ajudar aí a aquecer a sua memória, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele também falou mal do Lula, né? E formou a chapa com o Lula e hoje é vice-presidente da República. Sim, inclusive eu já falei muito isso, né? A questão é conveniência. Assim como Jair Bolsonaro falou mal de Sérgio Moro, Sérgio Moro falou mal de Jair Bolsonaro e na eleição passada os dois terminaram a campanha. Nenhum dos dois tiraram o que eles disseram no passado. Vamos lá. Samuel Costa, boa noite. Seu comentário, seja bem-vindo ao News 5.1 dessa segunda-feira. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo no coração de todos que nos acompanham. Eu espero que o programa tenha algum critério aqui para distribuir o tempo, porque é desproporcional. Eu vou falar 1 minuto aqui, o Ricardo falar 10 minutos e 26 segundos. Deu 10 e 26? 10 e 26, estou marcando aqui, ó. E aí a gente não, fica nesse paradoxo. Deu 13 minutos. 13, Não, se vocês vão começar com o teatro já os dois aqui, não, mediador. Eu vou cortar o microfone de vocês. O Ricardo falou 3 minutos, é o mesmo tempo que vocês vão ter. O seu privilégio é Ricardo, vamos lá. Não sei porquê, eu queria saber. Queria deixar isso bem claro. Samuel, vai, Samuel. Tá, perfeito. Pessoal, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade aqui, porque, infelizmente, nem todo mundo é bacharel em direito, é estudioso, né? Da ciência jurídica, etc. E daí, às vezes, a gente acaba falando algumas retóricas aqui sem nexo. Primeiro, Ricardo, a gente tem que esclarecer um ponto. Cabe privativamente à Polícia Judiciária, no âmbito federal, a Polícia Federal, no âmbito dos estados, Polícia Civis, investigar. Então, o Judiciário não investiga. Quem investiga, em qualquer âmbito, seja no primeiro, segundo,
terceiro grau, é sempre a polícia que vai investigar. O dono do inquérito, né, Alexandre de Moraes investigou. Quem vai presidir investigou, condenou, foi vítima. Quem vai presidir? Então, estou derrubando essa tua retórica. Quem vai presidir o inquérito é sempre a autoridade policial, delegado de polícia. Agora, se tu tem algum problema, né, que eu acho que o Alexandre de Moraes nem sabe quem tu é, Ricardo, muito menos eu. Então, acho que a gente fica atacando aqui as instituições. Eu acredito nas instituições. O Bolsonaro não é nem um santo do pau louco, né? Ele também não é nem um demônio com 7 chifres, 7 cabeças, 14 chifres. É uma pessoa que errou e, conforme a sua culpabilidade, vai ser oportunizado a ele o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Se ele não tiver condições de custear uma boa defesa, mesmo recebendo, né, uma aposentadoria das Forças Armadas, mais a aposentadoria especial de deputado federal, mais uma ajuda de custo do Valdemar da Costa Neto, o partido PL vai custear essa despesa. Eu acho que se ele fizer uma vaquinha, é capaz, não dele querer o Ricardo como advogado, mas querer uma parte do dinheiro do Ricardo para contratar, né, os advogados sendo nomados. Então ele é uma pessoa que tem condições, assim como o Lula teve, de contratar um bom advogado e recorrer, e não for adequado, provar sua inocência. Agora, o que é mais espantoso de tudo isso aqui, pessoal, é o desencontro de informações. Toda e qualquer pessoa que presidiu a República Federativa do Brasil, quando sai da presidência da República, perde o foro. Então, o foro adequado agora, que o Bolsonaro vai responder seus eventuais crimes, malversação do erário, etc., vai ser no juízo de primeira instância. E aí, eu não sei por que atacar a ministra Carmen Lúcia. Ela agiu de uma forma, né, muito técnica, tirando, né, se eximindo da função de julgar, de dizer o direito nesse caso, e remetendo aos autos no primeiro. Quando, eventualmente, daqui a alguns dias, o Bolsonaro vier a ser condenado, aí vai vir a nova teoria da conspiração. Eu acho que uma pessoa que tem convicção da sua inocência, ela tem que agir minimamente como o Lula agiu. Ficou 580 dias, mais de 580 dias preso, ficou o tempo todo, não negociou, não delatou, ficou firme e no momento adequado, mesmo marcando com ônus de não participar do pleito de 2018, saiu da prisão de cara para cima, foi a sua 15 segundos, Samuel. E se logrou vitorioso. Então eu espero aqui encarecidamente que as pessoas, né, que são muito devotas do Bolsonaro torçam muito por ele, porque não vai ser fácil ele se eximir dos seus crimes. Herbert Lins, boa noite. Seja bem-vindo ao News 5.1 dessa segunda-feira. O seu comentário sobre esse tema. Até que enfim, né? Depois de 13 minutos de fala do Ricardo Frota, e o Samuel Costa foi até mais racional com o tempo dele. Você não se envergonha nem um pouco de falar 13 minutos. Mas vai ficar falando aqui de tempo. Zezinho. Solta o verbo, para de ficar tretando no tempo. É só um critério. É um critério que tem que ter para poder o programa andar. Vamos lá, qual Herbert. o problema de cobrar isso? 1 minuto e meio, vai, Herbert. Ora, com relação a remeter os processos do presidente Jair Bolsonaro para a primeira instância, está corretíssimo. É isso mesmo que tem que acontecer. Ele perdeu o fórum privilegiado. Ele agora é um cidadão comum. Ele não é mais presidente da República. Portanto, não posso me alongar, porque 2 juristas já deram os parecer aqui, inclusive o Ricardo Frota, 13 minutos, abusando da sua paciência, telespectador. No mais, meu boa noite a todos e obrigado por permitir que a gente entre na sua casa e fazer desse programa líder e campeão de audiência nesse horário. Seu José Joaquim, boa noite, seja bem-vindo nessa segunda-feira ao News 5.1, o seu comentário. É isso aí, mais uma vez aqui no News 5.1 para fazer esse debate com ordem e decência, um debate que é acalorado, uma tretazinha é boa, mas todo tempo interrompendo, até no cronômetro, acho que não faz parte do debate. Isso aí é interferência. Zezinho, vai logo, adianta a tua fala. Então, o que nós estamos vendo agora no momento é a ministra Carmen Lúcia fazendo o que está na Constituição. Espero que Alexandre de Moraes faça o mesmo. Ela teve a coragem, usou da prerrogativa do cargo de ministro do STF e fez aquilo que é direito. E remeteu, como bem Samuel, como bem o Ricardo Frota, é isso que tem que fazer. Não tem que agora ficar perseguindo, vamos perseguir. Eu acho que a oposição ela é boa.
ter o contraditório é bom. Eu acho que vingança não é o momento. O judiciário tem que não olhar, olhar para a capa do processo, não olhar para a pessoa. E que geralmente se olha mais para a pessoa do que para a capa do processo. Então, ela está agindo de certeza. Espero já essa semana o ministro Alexandre de Moraes, inclusive eu sempre mando as enquetes. Uma foi uma enquete dessa que a gente pode usar essa semana, Cícero, né? Que Alexandre de Moraes ele tem que mandar esses processos. Logicamente que é prerrogativa dele, mas não tem por que ele segurar um processo. Então, ou seja, se for para a primeira instância, eu acho que não tem outro juiz tipo Moro, que pegou Lula em 6 meses e condenou que era o algoz e fez o que tinha de fazer. Depois foi para a segunda instância e aí perdeu, e o STF também perdeu, e a gente viu o que deu. Quando Bolsonaro começou a tirar, o Fachin viu o único caminho é liberar o Lula. Vamos achar aqui dentro... Tem pessoa assim? Não, o ministro Fachin, você sabe que foi. E o Cássio Nunes? Voltou como? Não, o Cássio Nunes foi para desarquivar o processo, Samuel. Tá. Mas arquivou, né? Sim, mas... Ele não votou, Samuel. Ele pegou... O Cássio Nunes arquivou. Foi indicado pelo Bolsonaro? Foi. Samuel Buiu vem amanhã. Vou botar você e ele. É dupla vocês dois. Eu acho que é melhor eu estar debatendo com ele do que contigo. Porque tu estava... Fala, o ministro indicado pelo Bolsonaro foi favorável pela retirada do arquivamento do processo do Lula, o que possibilitou discutir em plenário e devolver os direitos políticos do Lula. Pronto, fala isso aí. O Bolsonaro achava que ia ganhar do Lula, porque ele era o ex-presidiário, e o ex-presidiário deu um cacete nele no primeiro e no segundo turno. Ponto. Hoje um telespectador falou, Samuel, eu sei, ele é enroleixo. Ele joga, ele fala bonito, e realmente é isso mesmo. Ele faz essa retórica, ele faz esse circo, essa encenação. Eu já falei, debate a gente tem que ter compromisso, mas enfim, é ele mas você fugiu do tema, Zezinho. Vamos finalizar a tua fala? Tem muito vídeo. Não sou debatedor de livro, nem de WhatsApp, não, pai. Debate, ele tem que ser coisa. Agora, ficar só no... Eu não tenho culpa se você não lê, Zezinho. Vai tomar seu se atualiza. Deixa eu finalizar, gente. Então, e quanto a Bolsonaro, se eu fosse Bolsonaro, o que é que eu faria se eu fosse Bolsonaro? Mas isso é ele, a decisão dele é deu saudade da boa terra que é o Brasil, quer voltar. Se ele quer voltar, vem fazer o papel dele. Agora, eu ficaria nos Estados Unidos, fazendo aí, o evento aí foi de $10 a $50 ontem, lá dentro de uma igreja, que lá nos Estados Unidos é permitido. Está esgotando todos os ingressos de palestra. E pagava o aluguel dele lá. Não importa, Samuel. Eu estou te falando, se eu fosse ele, eu esperava a poeira baixar. Porque é o seguinte, o tempo é o senhor da razão. Então, mas ele está adiantando o que vem, é um direito dele. Vim para cá, mas não entrar. Eu vejo o seguinte, a fala dele é uma fala que, no fundo, é porque ali só tem o corte, mas ela dá uma alfinetada, entendeu? Nas eleições, porque ele não está completo ali, ela dá uma alfinetada nas eleições, ele fala do TSE e é provocativo. E quando você provoca, você sabe qual é a reação. Ele já teve uma vitória. Então a fala dele é provocativa e é ruim.